a nossa saudação a todos aqueles que são usados por Deus para cumprir os seus propósitos nessa terra. Na Escritura Sagrada, o servo de Deus é aquele que cumpre os propósitos de Deus para ele neste mundo. Deus utilizou no passado Noé, Abraão, Moisés, Davi, tantos outros, para cumprirem a sua obra em prol da humanidade. Sou eu um servo de Deus, é você um servo de Deus. A lição desta semana nos mostra que Deus usou homens e mulheres através dos séculos para cumprir os seus propósitos. Mas, de um modo especial, a lição atrai a nossa atenção para dois servos. Um deles, a nação de Israel, e outro, o Messias. O povo de Deus, o povo de Israel, deveria ser uma prefiguração do servo maior, o próprio Deus que viria a essa terra, mediante Cristo, para salvar a humanidade. Assim é que a lição vai destacando durante a semana alguns pontos interessantes, que nós encontramos a partir do capítulo 41 até o capítulo 49 do livro do profeta Isaías. Inicialmente, Deus fala de um servo coletivo, a nação. Depois, de um servo específico, o Messias. Deus chama a nação de Jacó, utilizando o nome do seu pai, o seu originador. Deus chama a nação de Israel, também o originador, o pai da nação, assegurando-lhes que Deus tinha um propósito para eles. Eles continuavam nos planos de Deus, apesar de fracos e pequenos, aos quais Deus chamava de vermezinho de Jacó, pela situação em que eles se encontravam naquele momento. Deus lhes prometia de modo extraordinário que o Messias viria e que o seu reino seria estabelecido. E Deus lhes dá uma promessa no capítulo 41 de Isaías da seguinte maneira: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Ou seja, eles poderiam ter a promessa de que Deus continua utilizando o seu povo como instrumento, como servo nas suas mãos. Mas agora Deus lhes apresenta de um modo mais direto, a partir do capítulo 41 de Isaías, o servo, a pessoa do servo, o Messias. Inicialmente Deus não dá a ele o nome de Messias, mas à medida em que a sua obra vai sendo descerrada diante da mente do povo, fica claro que ali estava a figura do Messias. Algumas características o Messias teria. Primeiro, a sua obra seria ampla. Não apenas restauraria os judeus, mas sua justiça salvaria todos. Em segundo lugar, ele seria o mediador da nova aliança. Uma aliança que alcançaria tanto Israel como os gentios. Em terceiro lugar, ele engrandeceria a lei de Deus para gentios e judeus. Ele viveria a verdade e a ensinaria ao povo. Em quarto lugar, ele concederia luz e esperança, livrando do sofrimento, do cativeiro espiritual, da cegueira espiritual, as pessoas que viviam em seu tempo. Através do livro do profeta Isaías, nós encontramos as profecias seguintes, todas elas falando do Messias. E no Novo Testamento, nós encontramos a aplicação dessa profecia de Isaías continuamente a figura do Senhor Jesus Cristo. É interessante o livro do profeta Isaías. Nós percebemos que ele utilizou muitas figuras de linguagem para exemplificar o grande conflito entre Cristo e Satanás, a luta espiritual que envolveria o povo de Deus. Assim é que em Isaías, o rei de Babilônia, que luta contra o povo de Deus e o leva cativo, é uma prefiguração, é um símbolo de Satanás. Mas agora Isaías, a partir do capítulo 44, apresenta um novo símbolo. Depois de falar do rei de Babilônia, Satanás, ele nos apresenta Ciro, o rei da Pérsia, como um novo símbolo, um símbolo do Messias, aquele que seria levantado por Deus para livrar o seu povo de Babilônia e para restaurar Jerusalém. Assim é que em Isaías nós encontramos um paralelo interessante.
O rei de Babilônia, Satanás, e o rei da Pérsia, Cristo. Um escraviza, o outro liberta. Essa é a figura de linguagem utilizada em todo o livro. É impressionante como Isaías profetizou o surgimento do próprio rei Ciro, que era uma prefiguração de Cristo. Isaías, 150 anos antes que acontecesse a queda de Babilônia, ele já anunciou a libertação do povo de Deus. Isso demonstra a confiabilidade das profecias bíblicas. Outro ponto profundamente interessante na profecia a respeito de Ciro é de que ele é chamado por Deus de ungido. Essa expressão era utilizada para reis e sacerdotes ungidos por profetas para uma missão especial. É interessante que Ciro, ele não era israelita, não era descendente de Davi, não era levita, mas isso nos mostra que Deus dirige as nações, a história do mundo. E Deus utiliza o rei de uma outra nação. E Deus diz dele, ele será o meu pastor. A obra de Ciro foi tomar a Babilônia, libertar os judeus do cativeiro, autorizar o seu retorno a Jerusalém e a reconstrução do templo. Quando Deus fez uma aliança com Israel em Levíticos 26, o Senhor já lhes prometeu que eles experimentariam o exílio, mas que seriam libertos pelo Senhor. E o Senhor estaria com eles. E assim Deus cumpriu essa promessa através de Ciro. Quando nós comparamos as linguagens figuradas do Velho e do Novo Testamento, nós percebemos que, tanto no Velho como no Novo Testamento, existem as figuras do rei de Babilônia e a figura de Ciro. No Velho Testamento, o rei de Babilônia é um símbolo de Satanás. Babilônia, um instrumento de Satanás. O rei da Pérsia, Ciro, é um símbolo do Messias. No Velho Testamento, ele destrói a Babilônia, liberta o povo de Deus e restaura Jerusalém. No Novo Testamento, o rei de Babilônia continua sendo um símbolo de Satanás. E a Babilônia espiritual é um instrumento do poder de Satanás. Cristo vem, o Messias, como o Rei dos céus, destrói o poder da Babilônia espiritual, liberta o povo de Deus e o leva de volta para a nova Jerusalém celestial. Esse é o paralelismo bíblico. Assim, em sua parte final, a lição volta a destacar-se na figura do servo pessoal, o Messias de Deus. E analisando o capítulo 49 de Isaías, nós percebemos que Deus fala aqui utilizando o nome de Israel para ele. Porque ele usa essa expressão porque Israel era um símbolo do Messias. A nação era um símbolo do Messias. Um título especial do Messias. Mas aqui diz que Israel, ele seria o mediador de uma aliança entre o Senhor e o seu povo para salvar toda a humanidade. Reuniria todos os povos e o traria em torno de si. Israel, em sua dedicação, diz: eu, na palma das minhas mãos, te gravei. O Messias viria para salvar a todos. Ele não esmagaria a cana quebrada, ou seja, ele seria misericordioso com os pecadores. Não apagaria o pavio que fumega. Ele restauraria o brilho daqueles que haviam sido atingidos pelas mazelas desse mundo de pecado. E assim, Isaías já começa a apresentar também a figura de um servo, o Messias, não apenas vencedor, libertador, mas também um Messias que sofreria, que daria a sua vida em favor do seu povo. Um Messias que seria fiel aos propósitos de Deus e que dedicaria a sua vida em prol do seu povo. Enfim, na lição dessa semana, a nossa atenção é atraída para o exemplo do próprio Deus. Um Criador que interage com os seus filhos, que vem a essa terra através do Messias para salvá-lo. Um Criador que, através de Cristo, dá a sua vida por nós e que um dia virá para buscar-nos. Enfim, a lição dessa semana nos apresenta a figura de um Cristo que amava os pecadores, que viveu para nos salvar, para dar a sua vida por nós e que nos convida para sermos seus servos. Assim como Israel foi uma luz para o mundo, assim como Cristo veio para salvar o mundo, ele nos convida para nos unirmos a ele, para servirmos e para salvarmos.
que essa possa ser a mim e a sua experiência como filho de Deus nessa terra.